Capítulo 9. Dom Juan, aparentemente, queria que eu trabalhasse o máximo possível com a erva do diabo. Essa atitude estava em desacordo com sua propalada aversão pelo poder. Ele próprio explicou o fato dizendo que estava próximo o momento em que eu teria de fumar de novo, que então já deveria ter adquirido o melhor conhecimento do poder da erva do diabo. Sugeriu várias vezes que eu devia pelo menos testar a erva do diabo por meio de mais uma feitiçaria com os lagartos. Cogitei da ideia por muito tempo. A insistência de Dom Juan aumentou dramaticamente, até sentir-me obrigado a atender ao pedido dele, e um dia resolvi fazer uma adivinhação a respeito de um dos objetos roubados. Segunda-feira, 28 de dezembro de 1964. No sábado 19 de dezembro, cortei a raiz de datura, esperei até estar bem escuro para executar minha dança em volta da planta. Preparei o extrato de raiz durante a noite e no domingo, por volta das 6 da manhã, fui ao local de minha datura. Sentei-me diante da planta, tinha tomado nota cuidadosamente dos ensinamentos de Dom Juan sobre o processo. Tornei a ler minhas anotações e vi que eu não era obrigado a moer as sementes ali. Por algum motivo, o simples fato de estar diante da planta me dava uma rara estabilidade emocional, uma clareza de pensamentos ou um poder de me concentrar em meus atos que eu normalmente não possuía. Segui todas as instruções meticulosamente, calculando o tempo, de modo que a pasta e a raiz ficassem prontas no fim da tarde. Por volta das 5 horas, estava empenhado em pegar um par de lagartos. Durante 1 hora e meia, tentei todos os métodos que me ocorreram, mas eu fracassei em todas as tentativas. Estava sentado de frente da planta de datura, tentando imaginar uma maneira prática de atingir meu propósito, quando de repente lembrei-me que o Dom Juan dissera que é preciso conversar com os lagartos. A princípio senti-me ridículo falando com os bichos. Era como estar encabulado ao falar diante de uma plateia, mas a sensação logo desapareceu e eu continuei a falar. Estava quase escuro. Levantei uma pedra, debaixo dela havia um lagarto. Tinha o aspecto de estar dormente. Apanhei-o, então vi que havia outro lagarto, duro, debaixo de outra pedra. Eles nem se contorceram. Costurar a boca e os olhos foi a tarefa mais difícil. Deparei que Dom Juan tinha dado um sentido de irrevogabilidade a meus atos. A atitude dele era que, quando um homem começa um ato, não há meio de parar. No entanto, se eu tivesse querido parar, não havia nada que me impedisse. Talvez eu não quisesse parar. Soltei um dos lagartos, ele foi numa direção nordeste. Presságio de uma experiência boa, porém difícil. Prendi o outro lagarto a meu ombro e besuntei as têmporas conforme ordenado. O lagarto estava duro. Por um momento pensei que tivesse morrido. Dom Juan não me dissera o que devia fazer se isso acontecesse. Mas o lagarto estava só dormente. Bebi a poção e esperei. Não senti nada de extraordinário. Comecei a esfregar a pasta em minhas têmporas, apliquei-a 25 vezes. Depois, mecanicamente, como se eu estivesse distraído, espalhei-a repentinamente por toda a testa. Percebi meu engano e depressa limpei a pasta. Minha testa estava molhada de suor. Fiquei febril, uma ansiedade intensa me dominou, pois Dom Juan me avisara sempre de que não passasse a pasta na testa. O medo transformou-se numa sensação de completa solidão, uma sensação de estar condenado. Estava ali sozinho. De alguma coisa de ruim ia acontecer-me, não havia ninguém para me ajudar. Queria fugir, tinha uma sensação alarmante de indecisão, de não saber o que fazer. Um mundo de pensamentos me passou pela cabeça numa velocidade extraordinária. Reparei que eram pensamentos meio estranhos. Isto é, eram estranhos no sentido de que pareciam surgir de maneira diferente de pensamentos comuns. Sei a maneira como penso. Meus pensamentos têm uma ordem definida, que é minha, e qualquer desvio é perceptível. Um dos pensamentos estranhos foi sobre uma declaração feita por um autor. Lembro-me vagamente de que era mais como uma voz, ou uma coisa vagamente e dita em algum lugar nos fundos.
Aconteceu tão depressa que me assustou. Parei para pensar nele, mas transformou-se num pensamento comum. Estava certo de ter lido a declaração, mas não conseguia lembrar-me do nome do autor. De repente lembrei-me de que era Alfred Kruber. Então, outro pensamento estranho apareceu e disse que não era Kruber, e sim George Simmel quem fizera tal declaração. Insisti que era Kruber, o quanto vi, estava discutindo comigo mesmo e tinha esquecido da sensação de estar condenado. Minhas pálpebras estavam pesadas, como se eu tivesse tomado comprimidos para dormir. Embora eu nunca tivesse tomado essas coisas, foi a imagem que me ocorreu. Estava adormecendo. Queria ir para o meu carro, entrar nele, mas não consegui mover-me. Depois, de repente, acordei, ou melhor, senti claramente que tinha acordado. Meu primeiro pensamento foi a respeito da hora. Olhei em volta, não estava em frente da planta de datura. Displicentemente aceitei o fato de estar tendo mais uma experiência de adivinhação. Eram 12h35, por um relógio acima de minha cabeça. Sabia que era de tarde. Vi um rapaz carregando uma pilha de papéis. Eu estava quase tocando. Vi as veias do pescoço dele pulsando e ouvi batidas rápidas de seu coração. Eu estava absorto do que via e até então não tinha consciência da qualidade de meus pensamentos. Então eu ouvi uma voz, do meu ouvido descrevendo a cena, e percebi que a voz era um pensamento estranho em minha cabeça. Fiquei tão absorto em escutar que a cena perdeu seu interesse visual para mim. Ouvi a voz em meu ouvido direito, acima do meu ombro. Ela realmente criava a cena, descrevendo-a. Mas obedecia à minha vontade, pois eu podia pará-la a qualquer momento, examinar os detalhes do que dizia a minha vontade. Vi toda a sequência dos atos do rapaz. A voz continuou a explicá-los detalhadamente, mas por algum motivo a ação não era importante. A vozinha que era a questão extraordinária. 3 vezes no curso da experiência, tentei virar-me para ver quem estava falando. Tentei virar a cabeça completamente para a direita ou virar de repente para a esquerda e ver se havia alguém ali, mas cada vez que o fazia, minha visão se turvava. Pensei, o motivo por que não me posso virar é que a cena não está no reino da realidade normal. E esse pensamento era meu. Daí em diante, encontrei minha atenção apenas na voz. Parecia vir de meu ombro. Era perfeitamente clara, embora fosse uma vozinha fraca. Mas não era a voz de criança nem de falsete, e sim a voz de um homem em miniatura. Tampouco era minha voz. Supus que fosse inglês o que eu estava ouvindo. Sempre que tentava propositadamente pilhar a voz, ela parava totalmente, ou abaixava, e a cena desaparecia. Pensei numa imagem. A voz era como uma imagem criada por partículas de poeira nas pestanas, os vasos sanguíneos na córnea dos olhos, uma forma de verme que pode ser vista enquanto a gente não olha diretamente para ela. Mas no momento que a gente procura olhá-la, sai de foco com o movimento do globo ocular. Desinteressei-me completamente da ação. Enquanto escutava, a voz tornou-se mais complexa. O que eu pensava ser uma voz era mais como alguma coisa cochichando ideias em meu ouvido. Mas isso não era certo. Alguma coisa estava pensando por mim. Os pensamentos eram fora de mim. Eu sabia que era assim, porque podia conter as minhas ideias e as ideias do outro ao mesmo tempo. Em certo ponto, a voz criou cenas representadas pelo rapaz, que nada tinha a ver com minha pergunta originária sobre os objetos perdidos. O rapaz fazia coisas como complexas. A ação se tornara importante de novo e não dei mais atenção à voz. Comecei a perder a paciência. Eu queria parar. Como posso fazer isso? Parar? Pensei. A voz em meu ouvido respondeu que eu devia pensar em minha planta. Pensei em minha planta. Geralmente sentava-me em frente dela. Já fizera isso tantas vezes que foi bem fácil visualizá-la. Acreditei que vê-la, como a vi naquele momento, era mais outra alucinação, mas a voz dizia que eu estava de volta. Esforcei-me para escutar. Só havia silêncio. A planta de datura diante de mim parecia tão real quanto tudo mais que eu havia visto. Mas podia tocá-la. Podia mover-me. A erva do diabo
Levantei-me e fui para o meu carro. O esforço me deixou exausto. Sentei-me e fechei os olhos. Estava tonto, com vontade de vomitar. Senti um zumbido nos ouvidos. Alguma coisa deslizou para o meu peito. Era um lagarto. Lembrei-me da advertência de Dom Juan para soltá-lo. Voltei para a planta, desprendi o lagarto. Nem queria ver se estava vivo ou morto. Quebrei o pote de barro com a pasta e chutei um pouco de terra por cima. Entrei em meu carro e adormeci. Quinta-feira, 24 de dezembro de 1964. Hoje, narrei toda a experiência a Dom Juan. Como sempre, escutou sem me interromper. No final, tivemos o seguinte diálogo. Fez uma coisa muito errada. Eu sei. Foi um erro muito estúpido, um acidente. Não há acidentes quando se trata da erva do diabo. Disse-lhe que ela o poria à prova o tempo todo. Na minha opinião, ou você é muito forte, ou a erva realmente gosta de você. O centro da testa é só para os grandes bruxos, que sabem como tratar o poder dela. O que costuma acontecer quando o homem esfrega a testa com a pasta, Dom Juan? Se o homem não for um grande bruxo, nunca voltará da viagem. Já esfregou a pasta na testa, Dom Juan? Nunca? Meu benfeitor disse que muito poucas pessoas voltam dessa viagem. O homem poderia partir por meses, teria de ser tratado por outros. Meu benfeitor falou que os lagartos podiam levar o homem até o fim do mundo e mostrar-lhe os segredos mais maravilhosos, se solicitados. Conhece alguém que já tenha feito essa viagem? Sim, meu benfeitor. Mas nunca me ensinou como se volta. É assim tão difícil voltar, Dom Juan? É, sim. E por isso que o seu ato é realmente surpreendente para mim. Tinha passos a seguir. Temos de seguir certos passos, pois é nos passos que o homem encontra força. Sem eles, não somos nada. Ficamos calados durante horas. Ele parecia estar absorto numa meditação profunda. Sábado, 26 de dezembro de 1964. Dom Juan perguntou-me se eu tinha procurado os lagartos. Disse-lhe que sim, mas que não os conseguira encontrar. Perguntei-lhe o que teria acontecido se um dos lagartos morresse enquanto segurava. Respondeu que a morte de um lagarto seria um acontecimento infeliz. Se o lagarto de boca costurada tivesse morrido a qualquer momento, não haveria mais razão para continuar com o feitiço, disse ele. Também teria significado que os lagartos tinham retirado sua amizade e eu teria de desistir de aprender a respeito da erva do diabo por muito tempo. Por quanto tempo, Dom Juan? 2 anos ou mais. O que aconteceria se o outro lagarto tivesse morrido? Se o segundo lagarto morresse, você estaria em perigo real. Estaria sozinho, sem um guia. Se morresse antes de começar o feitiço, você poderia pairar. Mas se parasse, também teria de abandonar de vez a erva do diabo. Se o lagarto morresse enquanto estivesse em seu ombro, depois de começar o feitiço, teria de continuar com ele, e isso seria mesmo uma loucura. Por que seria uma loucura? Porque nessas condições nada faz sentido. Estar sozinho, sem um guia, vendo coisas assustadoras, sem nexo. O que quer dizer coisas sem nexo? Coisas que vemos sozinhos, coisas que vemos quando não temos direção. Quer dizer que a erva do diabo está procurando livrar-se de você e, finalmente, expulsando. Conhece alguém que já tenha experimentado isso? Conheço, sim. Eu, sem a sabedoria dos lagartos, fiquei maluco. Segunda-feira, 28 de dezembro de 1964. Você me disse, Dom Juan, que a erva do diabo põe os homens à prova. O que queria dizer com isso? A erva do diabo é como uma mulher. E como mulher lisonjeia os homens, prepara armadilhas para eles a cada passo. Fez isso com você quando forçou a passar a pasta na testa. Há de tentar de novo e você provavelmente cairá. Estou lhe advertindo. Não a tome com paixão. A erva do diabo é apenas um dos caminhos para os segredos de um homem de conhecimento. Há outros caminhos, mas a armadilha dela é fazê-lo crer que o caminho dela é o único. Digo que é inútil desperdiçar a vida num caminho, especialmente se esse caminho não tiver coração. Mas como é que sabe quando o caminho não tem coração, Dom Juan? Antes de segui-lo,
você faz a pergunta: esse caminho tem coração? Se a resposta for não, você o saberá e então deve escolher outro caminho. Mas como saberei ao certo se um caminho tem ou não coração? Qualquer pessoa sabe disso. O problema é que ninguém faz a pergunta. E quando o homem afinal descobre que tomou um caminho sem coração, o caminho está pronto para matá-lo. Nesse ponto muito poucos homens conseguem parar para pensar e deixar o caminho. Como devo fazer para perguntar direito, Dom Juan? Pergunte, apenas. Quero dizer, existe um método apropriado para não mentir a mim mesmo, acreditando que a resposta é sim, quando na verdade é não? Por que havia de mentir? Talvez porque no momento o caminho seja agradável. Isso é tolice. Um caminho sem coração nunca é agradável. Tem de trabalhar muito até para segui-lo. Por outro lado, um caminho com coração é fácil. Não faz trabalhar para gostar dele. De repente, Dom Juan mudou de assunto e rudemente apresentou-me a ideia de que eu gostava da erva do diabo. Tive de confessar que tinha pelo menos uma preferência por ela. Perguntou o que eu achava do aliado dele, o fumo. E tive de lhe dizer que a simples ideia dele me assustava barbaramente. Já lhe disse que, para escolher um caminho, você deve estar livre do medo e da ambição. Mas o fumo cega de medo e a erva do diabo cega de ambição. Argumentei que a gente precisa de ambição até para tomar algum caminho e que a afirmação dele de que a gente tinha de ser livre de ambição não tinha sentido. Uma pessoa tem de ter ambição para poder aprender. O desejo de aprender não é ambição, disse ele. É nosso destino como homens querer saber, mas procurar a erva do diabo é querer o poder. E isso é ambição, pois você não está querendo saber. Não deixe que a erva do diabo cegue, já o fisgou. Engoda os homens e lhes dá uma sensação de poder. Ela os faz sentir que podem fazer coisas que nenhum homem comum pode fazer. Mas isso é a armadilha dela. E em seguida o caminho sem coração se volta contra os homens e os destrói. Não custa muito morrer. E procurar a morte é não procurar nada.